E eu quero fazer isso no mês de agosto, falando sobre uma coisa profundamente importante para todo cristão. Eu quero falar sobre conhecer a Deus. Mas isso é tão básico, pastor. É tão básico que nós podemos errar. Para mim seria uma tragédia saber que eu liderei uma igreja, juntamente com o apoio, mentoria dos meus pais e os pares, equipe pastoral, líderes tão queridos, e saber que alguém pisou aqui por tanto tempo entre nós, participou dos nossos cultos, mas nunca conheceu a Deus. E isso é factível, isso pode acontecer. Então, se tiver de acontecer, espero que não aconteça, mas não pode ser porque eu falhei em anunciar quem é o Senhor. E assim sendo, eu quero descobrir uma característica muito importante sobre Deus que muita gente ignora. Muitas pessoas veem Deus como um criador, como um pai amoroso, mas eu quero destacar um atributo que Deus tem e é muito necessário que nós entendamos. Deus é um Deus que faz alianças, que faz acordos. É uma característica do Senhor. Quem quer se aproximar de Deus sem codificar que Deus, Ele se move por meio de alianças, de acordos. Eu falo alianças / acordos, mas entendendo que é a mesma coisa. É que acordo para nós às vezes cai numa área da vida comum, há um acordo comercial, um acordo diplomático, mas entenda que quando eu falar acordo, eu estou trazendo para a nossa realidade algo que é uma decisão em conjunto que precisa ser realizada. Estou falando disso. Deus me abençoa aqui, nisso aqui. Deus me ajuda nessa questão. Muitas pessoas se aproximam de Deus assim, por não o conhecerem. Mas na verdade, o que é conhecer a Deus? Será que é só se aproximar de alguém que pode realizar milagres? Ou é se aproximar de alguém que estabelece aliança conosco? E no que depender dele, ele não quebra a sua aliança. Então antes de eu sair fazendo a lista do supermercado, eu tenho que dizer, eu tenho andado em aliança com o Senhor. Quais são os votos? Quais são os acordos que eu fiz com o Senhor? Você está aqui comigo? Então nós estamos sendo ensinados nesta manhã, igreja, a estabelecer e cumprir os acordos. Um pouco para a gente caminhar aqui, olha, o acordo ele pode unir pessoas com personalidades diferentes, com propósitos diferentes, não dá. Onde você quer ir? Para o norte, você quer ir para o sul, então não vai dar para fazer um acordo. O único acordo plausível para quem quer para direções opostas é o respeito. O acordo que eu tenho é de respeitar você, o fato de ser ir para outra direção. Mas nós não podemos criar acordos. Por que muitos de nós, queridos, eu digo isso de forma generalizada, naturalmente, já perdemos muitas coisas na vida? Porque nós não estabelecemos bons acordos. Nós não combinamos antes. Nós não previmos todos os cenários e dissemos, olha, se acontecer isso, vamos agir assim. Aí quando acontece, a gente não sabia o que era para ser feito. Um acordo ruim, ou a falta de acordo. A falta de acordo, ela não dá segurança. Então eu digo, propósitos diferentes, não dá para fazer bons acordos. Só dá para fazer aquele acordo básico. Eu vou respeitar você. Agora, o acordo bom, ele consegue unir até a gente com personalidades diferentes. Isso que é legal, é o acordo que assegura. Agora, olha o que diz o profeta Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Um dos presentes que pais podem oferecer aos seus filhos, um dos melhores presentes que os pais podem oferecer aos seus filhos, é a concordância que há entre eles. Como é bom quando os filhos veem que os seus pais andam em acordo. Mas como é caótica a situação em que o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, os filhos observam que eles são divergentes nessas coisas, há uma bagunça, isso gera muita insegurança.
Mas quando os pais eles estão alinhados, como isso traz ordem para dentro da própria casa. O acordo, o que é um acordo? Ele é uma decisão que aponta para o mesmo objetivo. Então, se você tem o mesmo objetivo que alguém, que uma ou mais pessoas, não tem como fugir disso. Nós precisamos firmar acordos. Você não consegue bem na sua casa, você não conseguirá ir bem no seu escritório, você não conseguirá ir bem na sua equipe se você não firmar acordos. É uma forma de proteger os relacionamentos entre as pessoas e até nações. Todo nível de relacionamento precisa de acordos. Pode ser um namoro, um casamento, uma parceria, uma sociedade, eles serão muito importantes. Deus criou assim. Ele fez um acordo com Adão. Lá naquela conversa, primeira conversa, Adão, olha o que eu criei para você, desfrute de tudo isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, estou firmando um acordo com você. Se você não comer, vai dar certo. Se você comer, certamente você morrerá nesse dia. Deus estabeleceu um acordo. A narrativa bíblica, a história bíblica é a história de acordos e desacordos. É de acordos quebrados e acordos renovados pela misericórdia do Senhor. E assim sendo, eu lembro que no início do nosso namoro com a Su, do meu namoro com a Su, nós combinamos, nós fizemos alguns acordos, eu já testemunhei isso aqui. Mas é importante, é necessário para ilustrar. Eu lembro que eu pedi a ela que me falasse quais áreas eu deveria ajustar, que eu deveria melhorar. Pelo menos ela fizesse isso uma vez por mês. Combinamos também que quando tivéssemos alguma divergência entre nós, a gente não ia brigar. Nós íamos conversar. Não, já estava combinado. Não íamos elevar nossas vozes, começar a gritar. Esquece, já estava combinado. E nunca fizemos. Por quê? Fizemos um acordo antes. E que se caso ficássemos tristes um com o outro, tivéssemos a disposição de pedir perdão. E ao pedir perdão, fizemos um acordo. Não vamos ter aquele tipo de atitude, eu pedi perdão, mas não quero falar hoje. Aí a pessoa volta a ficar melhorzinha só depois de 2 dias, 3 dias. Não, a gente pediu perdão, já muda de assunto, hein? O ego vai gritar, mas vamos mudar de assunto. E vamos seguir em frente. Fizemos um acordo de não entrar na casa dela quando os pais não estivessem, para que a gente pudesse também proteger o nosso namoro, até que casássemos. Então, você fala assim, mas o seu namoro não teve problema? Não. Possibilidades teve todas. Todas que você imaginar. O que protegeu? Já tinha feito um acordo antes, querido. Quando o problema foi bater na porta, o acordo estava feito já. Precisamos honrar esses acordos. E os acordos, repito, sempre lembrando, acordos, eles precisam ter as características do nosso Deus. Eles têm que ser justos, eles precisam ser cumpridos. Disse o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você, Israel. Olha só como o nosso próprio Deus, ele se move com base em acordos. Moisés, você pode ser o homem mais manso da terra, mas deixa eu deixar claro, o meu acordo com você é com base na minha palavra. O que me move não é o seu estado de humor, não é o meu estado de humor, são as palavras que eu declarei. É de acordo com elas que eu faço aliança, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo trazendo aqui aos Efésios que Deus se move de acordo com o plano eterno. Quando eu vejo situações acontecendo, irmãos, eu do ponto de vista humano, tem algumas coisas que a gente olha, a gente fica indignado e tudo mais, mas lá na ponta da corda, na visão de cima, a gente olha e fala assim, mas tem um plano eterno de Deus em vigência, e tudo que acontece não vai fugir deste acordo. Deus não vai mudar, Deus não perde o controle de nada, há um plano eterno sendo executado. Você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina, diz Paulo a Tito. Tito, o segredo do seu sucesso, do seu ministério, é você ensinar de acordo, não fica inventando coisa da sua cabeça, não fica querendo ser inédito em tudo, use a sã doutrina, ensine de acordo com ela, vai dar certo. Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão. Olha aqui Paulo estabelecendo o padrão da igreja lá em Filipos.
Eu estabeleci um padrão, irmãos. Observem as pessoas que andam de acordo com este padrão. Não é de acordo com a capacidade, olha que pessoa talentosa, fantástica, não. De acordo com o padrão que nós apresentamos. A imaturidade, a falta de sabedoria e um ego grande são bloqueios para firmar bons acordos. Pessoas assim normalmente entram em relacionamentos ruins. Como eu disse e repito, todo e qualquer relacionamento envolveu você, para além de você, precisa combinar coisas. Quem não tem coragem de firmar acordos, de combinar aquilo que é viável, aquilo que não vai ferir os valores de Deus, tem alguma coisa ali, ou a pessoa ela diz, não quero fazer isso porque eu quero me mover conforme me der na cabeça, que esse relacionamento já está fadado ao fracasso. Quando um homem encontra a mulher no altar no dia do casamento, e ele está ali, dizem, tem música, tem flores, os dois estão lindos, tem padrinhos. Se você tirar o glamour da cerimônia, na verdade, o que ele está dizendo ali? Ele está fazendo um acordo. Ele está dizendo, olha, eu estou dizendo para você, diante desta santa escritura, que representa toda a vontade de Deus para a nossa vida, e diante dos nossos padrinhos, que são pessoas que fazem parte da história da nossa vida, e diante das pessoas que estão aqui conosco, eu estou fazendo um acordo com você, de que independente da situação e da força do vento, eu vou estar com você. Vou te proteger, vou orar por você. Ali é um acordo. É certo que muita gente tem levado isso na brincadeira. Quer fazer do casamento um circo de Solé. Eu particularmente gosto muito de casamento, menos é mais, viu gente? Para focar na seriedade do que está acontecendo. Amém, amados? Está sendo feito um acordo. Não é papo de criança. É de gente que entende que Deus é um Deus que faz alianças e acordos. Não adianta sair quebrando acordos o tempo todo e depois ir lá, não, faz assim Deus, não. Peraí, filho. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus justo também. Gente madura promove, respeita acordos realizados. Ela entende que sem isso não irá longe com seus sonhos e planos. Olha o que diz Jó, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E com este texto, eu trago aqui a importância de fazer um acordo com você mesmo. Faça bons acordos, a começar do acordo consigo mesmo. O combinado poupa tempo e recursos, é uma questão de inteligência. Olha aqui a expressão de Jó, ele entende que não adianta as pessoas ficarem nos vigiando se a gente mesmo não cumpre os acordos com a gente. Quem não cumpre os acordos com Deus e consigo mesmo, vai honrar acordo com as pessoas. Em algum nível, ela até pode honrar, mais pelas punições que pode ter, mas não por autenticidade. E Jó entende que ele precisa preservar um princípio, neste caso, de não cobiçar outras mulheres. Então ele diz, eu vou fazer um acordo com os meus olhos. E esse é um tipo de acordo que nós precisamos ter com a nossa própria vida. Se nós quisermos conhecer a Deus, nós temos que ser lembrados nesta manhã de ceia, que o nosso Deus é um Deus de aliança e de acordos. Sabe o que me traz segurança? Mesmo no dia que eu falhar e errar, mesmo naquele dia que eu não fui um filho que ao meu ponto de vista traria tanta alegria, mas eu sei que Deus não mudou. Naquele dia Ele continua me amando. Naquele dia a palavra dEle não mudou. E o que Ele espera de mim é que eu me arrependa e volte. Hoje no culto da manhã, encontrei o irmão que há muito tempo não estava aqui. E a hora que eu abracei, ele me pediu uns 20 perdões. Perdão. Ele ficou, eu falei, irmão, olha aqui, aí eu desabracei. Existe essa palavra? Desabracei. Eu falei assim, olha, lembra da parábola do filho pródigo? É isso que eu tenho. Ande em acordo com Deus. Ande em acordo com a palavra.
Porque eu não queria que ele pensasse, puxa, o pastor está chateado comigo. Eu não estou chateado. Como assim? Eu fico triste de ver as pessoas perdendo as melhores oportunidades da sua vida por quebrarem alianças com Deus. Porque as alianças de Deus sobre nossas vidas, elas não nos oprimem, pelo contrário, elas nos enobrecem, elas abençoam. Os acordos de Deus são para trazer vida abundante. Então nós precisamos entender isso. Como é que uma pessoa vai manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Não é personalidade, não é, eu sou uma pessoa muito bacana, legal. Isso não te sustenta. O que sustenta é você olhar para a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra. É isso que vai manter a sua conduta pura. E para a gente concluir, os irmãos podem estar aqui da música. Quando Jesus está ali prestes a ser capturado, ele diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Vamos ler junto comigo esse versículo, 1, 2, 3 já. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que é que Jesus está ensinando? Ele está ensinando o seguinte: o que é a nova aliança? É o novo acordo. Você já viu uma pessoa sendo reconciliada, irmãos? Você lembra da sua infância quando você brigava com seus primos? E alguém lá, um tio, sua mãe, sei lá, alguém que fazia vocês se reconciliar, daqui a pouco vocês estavam os melhores amigos? Vai ficar até melhor depois da briga. Já aconteceu? Você tem alguma experiência assim? Não pediu perdão para o primo? Vai lá pedir hoje. Ficou até... Não é que tem que brigar para ficar bom, mas o sentimento de reconciliação é libertador. O sentimento de saber que eu não merecia, mas fui perdoado, é poderoso demais. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: o Pai estabeleceu diversos acordos que foram quebrados. Foi quebrado por Adão, foi quebrado na geração de Noé, foi quebrado na geração de Moisés. Eu digo que o versículo mais triste da Bíblia é Juízes 2:10. Depois que Josué e sua geração morreu, levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus e nem o que ele tinha feito. Porque foi quebrado um acordo. Eles não transmitiram para a próxima geração. Não cuidar da próxima geração é quebrar um acordo com Deus, hein? Irmãos, preste atenção aqui, isso aqui é uma chave poderosa demais. Toda vez que você não honra, e de forma específica as famílias aqui que têm filhos, que nós não honramos nosso casamento, nossa aliança, nós estamos expondo a próxima geração. E expor a próxima geração é uma coisa que agride demais o coração de Deus. Depois não adianta ir lá, agora, não. Honre o Senhor. Honre o Senhor. Entenda o que é valor para Ele. Então aquela geração de Moisés quebrou muitos acordos. Bastou Moisés sair um pouquinho para ir ao monte, eles pegaram ouro, fizeram um bezerro de ouro para orar, para adorar. Os profetas, todo o movimento do profético, denunciando o pecado entre as pessoas, abandonando o Senhor, abandonando quem Ele era. Mas chegou o tempo, na plenitude dos tempos, diz Paulo, que o Filho de Deus se apresenta para estabelecer um novo acordo, uma nova aliança. Ali, Jesus, ele mostra que o coração do ser humano, que não nasce de novo, é incapaz de honrar acordos com Deus. Mas quando ele nasce de novo, ele ganha uma nova natureza. A pena do pecado é dura demais. É o peso da morte. A palavra crucificação, ela nem era usada em algumas literaturas gregas, porque de tão absurda que ela era. A morte por crucificação era tão humilhante, que alguns escritores se recusavam até a usar a palavra, de tão absurda que ela era. Foi esse tipo de morte que o nosso Senhor escolheu. Ele foi moído pelo Pai. Porque Deus não pode desonrar acordos.
Deus é santo, santo, santo. Deus não deixa pecado passar de qualquer forma. A ira de Deus sobre toda forma de pecado e rebelião precisava ser manifestada, mas se ela fosse manifestada sobre nós, nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. E Jesus então se apresenta para ser moído e ferido. Toda a ira de Deus que se abateria sobre o pecado, ela foi desviada de nós e foi sobre Jesus. E quando você olha para alguma imagem que simboliza aquela crucificação, você precisa lembrar que Deus estabeleceu um acordo, Ele cumpriu o acordo dele. Deus não é aquele que rasga o contrato e diz: eu falei que o salário do pecado é a morte, mas vou fazer de conta que não falei. Não, Ele precisa ir até o fim, ainda que o fim seja moer o seu filho no nosso lugar. Só que eu fico imaginando que o diabo, que significa acusador, Satanás significa adversário, eu acho que em algum momento ali, eu acho que ele se confundiu um pouco. Eu acho que ele sabia quem era Jesus, mas ao mesmo tempo ele não entendeu o que estava acontecendo. E talvez naquela sexta-feira ele disse: deu certo, ele morreu. Mas no domingo, eu fico imaginando Jesus, que foi o cumprimento de toda a maldição. Ele agora ressurge e pergunta para o diabo: qual que era a tua arma mais poderosa? A morte? Porque ela está vencida lá. Ela foi vencida. E todos aqueles que creem em mim serão justificados. Todos aqueles que creem em meu nome, eles vão receber uma nova identidade. Eles vão ser filhos e filhas que serão aperfeiçoados. Errarão, mas se arrependerão, porque o coração agora é novo. E eles vão ter sede de mim. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 20 séculos, lá em Guarulhos vai ter um povo que vai levantar o meu nome. E a morte, ainda que o corpo físico ainda seja falível, eles nunca mais passarão pela morte eterna, porque eles receberam a vida. Jesus é a nova aliança, Ele é o novo acordo entre nós e Deus. Ele abriu o acesso até o Pai e nos deu vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nele nós temos um acordo eterno e poderoso. Vamos declarar, Lucas? A morte declare isso. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Por isso que você pode ter esperança. O céu te Jesus está vivo, Ele está vivo. proclama a tua glória, É por isso que você pode ter esperança. pois ressuscitaste vivo. Vamos declarar novamente. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Você pode levantar suas mãos. Você pode ficar de pé no seu lugar. Fica de pé um pouquinho. Em respeito e reverência, alegria, com gratidão diante daquele que venceu a morte. Levanta suas mãos e diga: obrigado, Senhor, pela aliança que foi feita, pelo acordo que foi feito. Diga a todo aquele que crê em Jesus, diga aquele que se render a Cristo, será salvo. Diga aí: nesta manhã fui lembrado que o Senhor é um Deus de aliança. Diga aí: eu sei que é esperado de mim que eu também cumpra
este acordo. Diga: é um acordo de amor. Diga: é um acordo para abençoar pessoas. Diga: eu nasci para isso. Diga: eu nasci de novo para isso, para amar, para servir. Diga: obrigado, Senhor. Diga: eu não merecia, mas Jesus se entregou por mim. Diga: e este mesmo amor vai fluir através de mim. Diga: eu te agradeço. Tu és poderoso, Tu és imutável, hoje para sempre o Senhor reina. Diga: eu tenho vida. Diga: e esta vida, ela é capaz de me ensinar a cumprir a aliança. Diga: eu tenho uma vida abundante. Diga: esta vida que tirou Jesus daquele sepulcro, Ele está sobre a minha vida. Diga: a morte não reinará. Diga: eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo. Diga: Ele tem uma aliança comigo e com a minha casa. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor, o nome do Senhor. Ele venceu, a tumba está vazia. A morte venceu. Declare, o véu tu rompeste, a tumba vazia. agora está, O céu te adora, proclama a tua glória. pois ressuscitaste vivo está. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinarás. teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome, poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome